tudo bem? Sou eu de novo falando sobre cultura pop americana. Nossa, cara, eu sou viciado nesse troço, né? É importante lembrar que eu tenho 41 anos, né? Farei 41 anos agora, no ano de 2020. E a minha infância não foi assistindo Naruto. A minha infância não foi assistindo Goku. Não foi assistindo Pokémon, muito menos Cavaleiros do Zodíaco. A minha infância não foi vendo Peppa Pig. A minha infância aconteceu nos anos 80. E naquela década, a cultura pop vendida para criança era americana. Né? Então, eu li muita historinha do Tex, né? Historinhas de Velho Oeste, muito legal. Assistia muito filme de faroeste, assisti demais. Meu irmão adorava filmes de Velho Oeste, então eu volto meio a assistir com ele. O favorito dele, inclusive, é um dos meus favoritos, que é o filme Silverado. O meu filme favorito de Velho Oeste é um Velho Oeste não Velho Oeste, e é esse o tema do vídeo. Né? Vamos então tentar definir as características essenciais de um filme de Velho Oeste. Tá? Todo filme de Velho Oeste ele tem uma dualidade de o bem contra o mal. A gente está falando dos filmes de Velho Oeste clássicos, né? Eu estou falando de um contexto histórico muito bem recortado, que é essa filmografia produzida entre os anos 30, mas principalmente depois da Segunda Guerra, até os anos 90. Né? A gente tem pelo menos 40 anos aí de produção de filmes de Velho Oeste. E de novelas de Velho Oeste, de literatura falando sobre a conquista do Oeste. Então, é preciso tentar delimitar o que esse gênero cinematográfico tem. Primeiro, essa dualidade, o bem contra o mal. O bem sempre representado pelo homem de tradição cristã protestante, mas adepto da defesa da honra, do combate à criminalidade, da defesa da propriedade privada, da defesa da mulher, né, enfim, frágil. Então, basicamente, é esse bem, representado aí pelo homem branco e por uma ideia de progresso, contra o bandido, o que não respeita a propriedade, o que não respeita as mulheres, e o selvagem, nesse caso o indígena. Então, toda boa história de Velho Oeste que se preze vai colocar o indígena como um vilão, mas não um vilão no sentido de que um sujeito que conhece o mal e pratica o mal por opção, né? Mas um vilão no sentido de um selvagem que precisa ser domesticado. Então, necessariamente, você tem momentos de redenção, que é quando o indígena eventualmente acaba aderindo, apoiando o branco numa causa, enfim. Mas, em linhas gerais, você sempre tem essa figura do mocinho, do bonzinho, do xerife, que num duelo honrado, olhando na frente, olho no olho do bandido, ele vai lá e faz uma disputa de tiro para ganhar e tal, salva a mocinha que estava sendo raptada, prende a quadrilha do bandido que roubava bancos ou diligências ou trens. Então, você tem essa questão do bem contra o mal em praticamente toda a filmografia do Velho Oeste. Tá? Eu acho que valeria a pena dar uma olhada nos filmes do Clint Eastwood, nos antigos filmes do Clint Eastwood. Né? Nossa, o Clint Eastwood tá velho, parece um maracujá que ficou secando dentro de uma gaveta, de tão velho que tá. Mas, tendo dito essas características gerais do Velho Oeste, vocês já repararam que nos últimos 15 anos ou 20 anos a gente não tem mais uma quantidade expressiva de produção de filme de Velho Oeste? Né? Não tem. Você não tem mais aquele filme de Velho Oeste que leva a filas quilométricas no cinema. Silverado, que é um filme bom pra caramba, que eu assisti nos anos 80, era um filme que levou a gente pra caramba no cinema, para ver uma história de tiroteio de Velho Oeste e tal. O bom, o mal e o feio, meu Deus, tem que ver esse filme, é maravilhoso. Tem aquela musiquinha clássica, né, que você escuta aquele assobio, você já imagina um rolinho de feno virando pelo deserto, assim, sendo empurrado pelo vento.
Todo mundo já pensa nisso direto, né? Mas enfim, falarei agora do anti-Velho Oeste. Eu vou criar essa categoria para esse vídeo, não é uma categoria sociológica estabelecida dentro de uma pesquisa científica, mas é uma categoria que eu uso para fazer a análise que eu quero propor para vocês nesses minutinhos. Talvez vocês já devam conhecer, de ter ouvido falar de 3 histórias que envolvem o Velho Oeste. 3 filmes bons, que são Os Imperdoáveis, com o Clint Eastwood, inclusive, Pocahontas e O Segredo de Brokeback Mountain. Não lembro, não sei como é que fala isso agora. Brokeback Mountain, não sei. Por que eu digo que esses filmes, apesar de serem Velho Oeste, são anti-Velho Oestes? Vamos pegar na linha cronológica, né? Ou seja, primeiro Os Imperdoáveis, depois Pocahontas e depois O Segredo da Brokeback Mountain, tá? Os Imperdoáveis é o primeiro anti-faroeste que eu assisti. Primeiro porque o herói não é herói. O herói é bandido. É um bandido que, por ter se apaixonado, e bandido que é bandido não dá seu coração, por ter se apaixonado, casa e decide virar um fazendeiro pacífico, pacato, praticamente um cordeiro manso. Só que ele era alcoólatra, então ele também abandona o alcoolismo. A mulher morre, a fazenda não é mais produtiva, ele precisa de dinheiro e ele abandona as crianças. Primeiro anti-faroeste. Um bom herói não abandona a criança. Ele abandona crianças porque chega até ele um contrato de matar, para matar pessoas. Ele já não mata faz muito tempo, mas ele decide aceitar esse contrato. E esse contrato não é de uma pessoa que sofreu uma desonra porque ela era uma pessoa comportada e de repente a filha foi violentada ou a propriedade foi invadida, né, ou o índio roubou. Não, esse contrato é apresentado por uma prostituta. Então, o herói, anti-herói do filme, ele tem que voltar a matar, tá, em nome de uma pessoa que, na hierarquia social, é desclassificada. Uma prostituta. Essa prostituta do filme, ela foi espancada por um cliente e ela acabou perdendo parte do rosto, assim, ela ficou totalmente deformada. Então, olha que interessante, o herói vai salvar uma prostituta. O mais louco é que quando chega o momento dele matar, ele não consegue porque ele tá sóbrio. Então ele vira alcoólatra, ou seja, anti-herói. Ele bebe pra caramba. E na hora de matar o bandido, o estuprador de prostituta, que espancou uma prostituta, ao invés de enfrentar um duelo olho no olho, ele pega o cara cagando numa latrina. É sensacional, destrói a categoria Velho Oeste. Assim como Pocahontas. Porque no clássico filme de Velho Oeste, o índio é mau. E em Pocahontas, o branco é mau. É o olhar da conquista do Oeste a partir de quem foi violentado, da cultura nativa. E ali você tem uma distorção nessa visão consagrada do branco como portador de uma missão praticamente religiosa de levar a civilização e o progresso onde há selvagem barbárie. Inclusive, o personagem branco de Pocahontas muda de lado. Ele vai defender os nativos. Você tem a versão de Pocahontas para cinema de ficção científica, tá? Que é o Avatar. O enredo é o mesmo. O filme Avatar tem o mesmo enredo de Pocahontas, né? O colonizador como malvado e o nativo como o cara que vive em paz com a natureza, com a harmonia e tal, né? E o mais louco é esse último, né? O Segredo de Brokeback Mountain. Por quê? Porque os dois protagonistas, homens, viris, machões, são gays. Ou seja, o Velho Oeste, enquanto uma categoria cinematográfica para expressar certos valores civilizatórios, de tanto exagerar nesse estilo de narrativa, ele acabou gerando a sua própria autocrítica. A ponto de que não faz mais sentido você fazer um filme de faroeste nos moldes como era feito na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80. Não faz mais sentido. É como se o rei tivesse ficado nu, né? Toda aquela visão positiva acerca do herói fosse sido escancarada e dizer, não é bem assim, a realidade é diferente. Então, se você quiser hoje, por exemplo, criar uma história de mocinho versus bandido num Velho Oeste clássico, cara, vai ser um completo fiasco. Interessante pensar isso.
Então é isso, galera. Esse foi o último vídeo mesmo. Eu tinha falado no quarto vídeo que o quarto vídeo seria o último, mas esse o quinto vídeo sobre Faroeste. Uma leitura um pouco mais sem citar tanto personagem, e tal, mas é só para tentar entender um pouco de como certos aspectos da construção da memória americana foram vistos e revistos pela produção. Então é isso aí, um grande abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo.